Olá, colegas e professores. Aqui é o Getúlio. Eu faço parte do grupo 6, que é composto pela Bárbara, por mim e pela Yasmin. E hoje eu vou estar apresentando a resolução do terceiro exercício da lista da nossa réu número 1. Bom, o exercício diz o seguinte: traça os diagramas de força cortante, momento fletor para a viga e carregamento mostrados, e determine o valor máximo absoluto, letra A, da força cortante e letra B, do momento fletor. Bom, analisando então aqui a imagem, podemos ver que temos diversos tipos de carga e temos dois apoios. O primeiro que temos aqui, seria essa, é uma carga distribuída numa forma triangular que tem 60 kN por metro. O primeiro apoio que temos seria esse aqui, que é um apoio que é um vínculo de segunda ordem. Então, ele vai apresentar duas reações, que seria essa primeira aqui que eu estou desenhando, que a gente vai chamar de VB, e uma segunda aqui, que a gente vai chamar de HB. Certo? Depois temos então essa outra carga distribuída aqui, de 30 kN por metro, numa forma retangular. Em seguida, temos um momento concentrado de 105 kN. A última carga que temos é essa carga distribuída retangular de 30 kN também. E temos aqui o nosso último apoio, que ele é um vínculo de primeira ordem. Então ele vai apresentar somente uma reação, que vou desenhar aqui, mais para frente vocês vão ver também. Mas já adiantando, que vai chamar o nosso VD. Aqui embaixo também temos todas as distâncias que vamos precisar para resolver o exercício. Bom, fazendo depois dessa análise prévia da imagem, o que temos que fazer agora é traçar o diagrama de corpo livre do nosso sistema. Bom, ele vai ficar da seguinte forma. Esse então é o nosso diagrama de corpo livre. E como a gente chegou nele? Bom, essa primeira carga concentrada aqui representa a carga distribuída em forma triangular. E como que chegamos nele? Primeiramente, sobre o valor 90 kN. A gente encontra ele pela área da nossa figura. É um triângulo. Então a gente vai pegar a base vezes a altura e dividir por 2, sendo aqui a base e aqui a altura. Se a gente analisar no nosso desenho anteriormente, a base será os 3 metros e a altura, nesse caso aqui, é representada pelo total da nossa carga distribuída. Bom, então como é que vai ficar? Base, que seria os 3 metros, vezes a altura, os 60 kN, dividido por 2, que nos dá uma carga concentrada de 90 kN. Certo? Certo. Bom, e onde iremos posicionar essa carga? Em cargas em formatos triangulares, a força geralmente não, fica sempre posicionada em 1/3 da figura. Podemos ver aqui então que seria 1/3 mais ou menos aqui, que ela ficaria posicionada, mas para a gente saber o valor certinho, seria 1/3 de 3 metros, que vai nos dar então 1 metro posicionado aqui. Seria essa parte aqui. Como a gente pode ver aqui no nosso desenho, que ela ficou posicionada a 1 metro. Bom, em segundo lugar, temos aqui o nosso apoio, que forneceu aquelas seguintes reações que eu já tinha falado, que seriam o VB e o nosso HB. Depois, a gente tem essa carga concentrada de 30 kN por metro. E para ela a gente faz a mesma coisa. Seria a base, seria os 3 metros, vezes a altura da figura. Seria o valor total aqui da carga. Então, 30 kN. 30 kN por metro. Então, se a gente fizer a base vezes a altura, chegamos em 90 kN, que é o valor da carga concentrada. E onde ela vai ser posicionada? Como é um retângulo,
e ele é simétrico, a gente consegue posicionar ele na metade do valor da base. Então, a metade de 3 é 1,5. Então, ela fica posicionada nessa posição aqui. Depois, a gente tem o nosso momento concentrado. Ele vai ficar posicionado no mesmo lugar mesmo. Como a gente pode ver aqui, isso não muda no momento concentrado. E, por último, a gente tem que concentrar essa grande carga aqui de 30 kN/m. E a gente faz da mesma maneira. Pega a base dela, só que nesse caso aqui, então, seria tudo isso. Dá um valor total de 6 metros. E vai multiplicar pela altura, que é representado aqui pelo valor total da nossa carga, 30 kN/m. Então, a gente tem aqui 6 vezes 30, que nos dá o valor de 180. Por metro. Não, por metro não. Esse metro aqui não tem não, só quilonewtons mesmo. Bom, e onde que ela vai ser concentrada? Na metade do valor, no meio da base, no caso, né? Então, como é uma base de 6 metros, ela vai ficar concentrada aqui e vai também coincidir com esse apoio aqui. Como a gente pode ver, essa aqui seria a concentração daquela carga. E por último, a gente tem a reação do apoio, que seria esse VD, como eu já falei anteriormente. Bom, a partir de que a gente fez isso, agora a gente pode calcular os esforços externos do nosso sistema. Então, a gente tem que calcular o somatório das forças em X, em Y e o somatório dos momentos. Analisando primeiro em X, a gente sabe que o somatório das forças em X vai ser igual a zero. E como a gente pode analisar no nosso sistema, só temos uma força que está na direção X, que seria o HB, logo HB é igual a zero. Aqui não tem muito segredo. Em segundo lugar, a gente vai analisar o somatório das forças em Y. E para isso, a gente vai considerar para cima o sentido positivo. Aqui em X eu não considerei nada, porque só tinha uma força, então independente ela ia dar zero. Analisando em Y, então, primeiramente temos aqui, pegar nas reações, o VB e o VD, que estão aqui, ambos positivos, porque estão para cima. Depois a gente tem aqui menos 90, porque está fazendo uma força para baixo na nossa viga. Depois temos essa carga aqui concentrada de mais 90, positivo, porque ela está fazendo uma força para cima na barra. O momento concentrado ele não entra aqui. E por último, a gente tem o valor de 180 kN, que é negativo porque está exercendo uma força para baixo na nossa viga, como a gente tinha combinado do sinal antes, para baixo seria negativo. E tudo isso vai ser igual a zero pelo somatório das forças. Então, se a gente somar isso aqui, a gente pode cortar o menos 90 com 90, vai sobrar apenas VB mais VD menos 180 igual a zero. Então, a gente pode passar esse menos 180 para o outro lado, ficando com a equação final VB mais VD igual a 180. Certo? Temos aqui a nossa primeira equação, então. Como só temos duas incógnitas ainda, a gente precisa de mais uma equação para poder encontrar os valores. E onde a gente encontra ela? No somatório dos momentos. Bom, para os somatórios do momento, a gente precisa considerar um ponto de referência. No caso desse exercício, a gente considerou o ponto A de referência. Poderia ser qualquer ponto. Então, e a gente precisa também definir um sentido. Para esse exercício aqui, eu vou definir o sentido anti-horário, sendo o nosso sentido positivo. Ou seja, se a força tender a fazer a viga girar no sentido anti-horário,
esse momento vai ser positivo. E se for no sentido horário, vai ser negativo. Para analisar o momento, então, como a gente já sabe, é fazer a força que está exercendo, que a carga está exercendo, vezes a distância dela sobre o ponto. Então, Opa, apaguei aqui, vou deixar para a gente não esquecer. Que aqui é positivo quando está no sentido anti-horário. Então, analisando essa primeira carga concentrada aqui de 90 kN, ela tende a girar a viga no sentido horário. Se a gente pode imaginar que ela vai estar aqui, tende a fazer a carga girar no sentido horário. Então, ela vai ser negativa, porque é contra o sinal aqui que a gente definiu antes. Então, menos 90 vezes a distância em relação ao ponto A. Então, essa distância aqui seria de 3, que é até aqui que a gente conhece, menos 1 metro, dando a distância, então, de 2 metros. Então, a gente já tem aqui menos 90 vezes 2. Certo? A segunda carga que a gente tem, na verdade, é a reação, né? A reação VB. Como ela está fazendo uma força para cima na viga, tem que fazer o ponto A girar no sentido anti-horário. Então, ela vai ser positiva, como está aqui. Então, vai ser o valor da força, VB, que a gente não conhece ainda, vezes a distância que ela está do ponto A. Como a gente pode ver aqui, são exatamente esses 3 metros. Então, VB vezes 3. Vou dar uma apagadinha aqui, só para não ficar muito confuso. Então, já temos os dois primeiros momentos definidos. Bom, depois a gente tem essa carga concentrada de 90 kN. Então, a gente vê em que sentido que ela tende a girar o ponto A, como ela está fazendo uma força para cima na viga, seria no sentido anti-horário, positivo. Então, na nossa equação, vai ser o valor da carga, 90, vezes a distância que está do ponto A. E que distância seria essa? Seria a soma desses 3 metros com esse 1,5 metro de quando a gente concentrou ela anteriormente. Então, somando 3 mais 1,5, que seria essa distância total, então, aqui, do ponto A até... Caramba, disfarça a curva aí. Seria essa distância aqui, 4,5 metros, que está aqui na nossa equação também. Certo? Agora, o nosso momento concentrado, ele vai ser considerado, né? Porque a gente está calculando o momento. E como ele já está concentrado, a gente não precisa multiplicar por nenhuma distância, que a própria unidade dele já está até certa aqui, ó, quilonewtons metros. Então é só ver se ele tende a girar no sentido horário ou anti-horário, pelo que a gente definiu anteriormente. Como a gente pode ver aqui no sentido dessa seta, ele faz girar no sentido horário da viga. Se horário é negativo, então, que a gente definiu o anti-horário como positivo. Está aqui o nosso valor. Temos depois essa carga concentrada de 180 kN. Então, vai ser o valor dela vezes a distância. Então, é só a gente somar a distância. Seria essa distância aqui. Até aqui. Que dá o total de 9 metros. Então, a gente multiplica 180, que é a força, vezes a distância 9. E analisando o sinal, como ela está fazendo uma força para baixo na viga, tem que fazer o nosso ponto A girar no sentido horário. Logo, o nosso sinal vai ser negativo. Só apagar aqui para não confundir ninguém. Então, a gente já tem todos os valores da nossa equação de momento. O que a gente tem que fazer agora é só somar os valores e a gente encontra, então, essa equação aqui. Seria VB mais 3VD é igual a 500. Como a gente já tinha aquela outra equação
que a gente encontrou no somatório das forças em Y, que é essa equação aqui, VB mais VD. Agora a gente pode ir para um sistema e resolver esse sisteminha aqui. A gente pode resolver multiplicando a equação de baixo por menos 1. Então a gente vai chegar no seguinte resultado, que repete a de cima, né? Que eu não fiz nada com ela. Vezes 3VD é igual a 500. Opa, ficou meio feio, mas dá para entender. E aqui a gente vai trocar os sinais, então. VB menos VB menos VD, aqui é um VD, né? É igual a menos 180. Fazendo essas contas, então, aqui somando as duas, a gente pode cancelar essa aqui. 3VD menos 1VD, a gente chega em 2 VDs. E 500 menos 180 é 320. Se a gente passa, então, esse 2 aqui dividindo, a gente chega que o nosso VD é igual a 160 kilonewtons. E se a gente substituir ela nessa equação aqui, por exemplo, a gente chega que o VB é 20 kilonewtons, como está aqui no nosso resultado. Feito isso, a gente conseguiu então calcular todos os esforços externos do nosso sistema. Temos o valor das reações e precisamos agora então calcular os esforços internos. Bom, para poder fazer as determinações das seções na viga, a gente precisa considerar as cargas distribuídas. Então, a gente tem aqui a nossa carga uniforme variável e as duas cargas distribuídas. Não pode considerar o diagrama de corpo livre. E lembrar da regra da distribuição de seção. Quando sempre que aparecer uma nova carga, a gente vai determinar uma nova seção. Então, para a primeira aqui, que é a carga uniforme variável, a gente coloca uma seção e essa seção continua até aparecer essa reação aqui. Quando aparecer essa reação, que é o nosso VB, a gente coloca então a nossa segunda seção, o S2. E ela vai continuar até aparecer uma nova carga, que seria o nosso momento concentrado. Após aparecer o momento concentrado, a gente tem que colocar então outra seção, que seria a nossa S3. E ela vai continuar até aparecer alguma outra carga, que nesse exercício aqui é essa outra reação, que é o VD, fazendo então com que apareça mais uma seção aqui, a nossa seção S4. Lembrando que essa seção S2 aqui, ela continua, mesmo que a carga aqui seja distribuída, então apareceu essa aqui, ela continua, não tem importância, tipo, ela ser distribuída e ter essa reação, então vai ser só uma carga aqui, e a mesma coisa acontece aqui, porque aqui aparece, é o fim dessa, o começo dessa, o fim dessa de baixo, no caso, né? O começo da de cima. E o nosso momento concentrado. Mas, tipo, considero que apareceu, tipo, um ponto que apareceu as forças. Então, após esse ponto, a gente coloca a nossa seção. E por último, aqui é normal, apareceu aqui a nossa reação, então a gente vai colocar outra seção. Certo? Então, a gente pode começar a dividir em seções para poder estar resolvendo o nosso exercício. Bom, a nossa seção 1, ela varia de 0 até 3. E por ela ser uma carga uniforme variável, a gente tem que fazer essa consideração aqui de semelhança de triângulos. Por quê? Porque vamos supor que essa seção esteja aqui, nesse X. Essa altura aqui, 60, não vai ser a mesma, essa altura 60 não vai ser a mesma nesse ponto. Que não vai ser a mesma nesse ponto e nem nesse. Então, a gente tem que considerar para cada x da nossa seção, ela vai ter um y diferente, representando, então, uma outra carga.
E para a gente poder ter esses valores, a gente consegue fazer uma semelhança de triângulos. Com o triângulo grandão, que seria a carga inteira, de 3 metros por 60 kN. E a gente faz esse aqui, que vão aparecer na nossa seção, que a gente não sabe onde ela está, ela pode variar de 0 a 3, então pode ser qualquer valor. Então, por semelhança de triângulo, a gente fala que o y está para 60 kN, assim como nosso x está para 3 metros. Então, a gente chega nesse resultado aqui, nessa relação, que o nosso y ele vai valer 20 vezes o nosso x. E como a gente tem o valor que varia x, então a gente vai conseguir colocar o nosso y dentro e fazer certo a nossa carga variável. Bom, analisando a seção 1, que é a carga distribuída uniforme, seria o nosso triângulo, a gente pode pensar naquele outro triângulo que a gente fez, que é o x e o y. Então a gente precisa considerar a carga dele, concentrar ele, só que de uma maneira que permita que a seção varie. Então como que a gente vai fazer? Vai pegar a altura dele, que seria o nosso y. Então a gente sabe pelo passado que o nosso y é 20x. Então a gente tem 20x. Vai multiplicar pela base e dividir por 2. Então a gente multiplicou aqui pelo x e dividiu por 2. Então a gente consegue ter o valor dessa carga em qualquer ponto do intervalo que varia a primeira seção, de uma forma genérica. Então a gente chega que o nosso V é menos 10x². E por que menos 10? Por que desse menos aqui? Bom, analisando a convenção de sinais para força cortante, a gente tem que, quando uma força tende a girar a nossa seção no sentido anti-horário, ela fica negativa. Então, essa força aqui, ela tende a girar a nossa seção no sentido anti-horário. Por isso que ela ficou negativa, certo? Bom, e agora para o momento fletor, o que a gente considera? A mesma coisa que a gente tinha considerado antes, que é a carga vezes a distância. E qual que é a nossa carga? É menos 10x², como a gente já calculou, vezes a distância. Só que como é um triângulo, a gente vai considerar x sobre 3, que é onde ela fica concentrada. Ela sempre fica concentrada a 1/3 do tamanho total dela. Por isso que a gente faz, então, a nossa carga aplicada, que seria aqui, ó, a carga aplicada, o 10x², dividido pela distância, que é 1/3 dela, onde ela fica concentrada por ela ser triangular. E sobre a regra de sinal, a gente tem que, no momento fletor, ela é negativa quando tende a tracionar as fibras de cima. Então é só a gente pensar aqui, por exemplo, se a gente tem uma viga aqui e está fazendo uma força para baixo, que nem nesse exemplo aqui. Essa viga vai fazer... Opa, assim não. Ela vai... Você tem ficado mais ou menos assim, né? E a gente pode ver que os pontos aqui, eles vão afastar, aqui, né? Esses dois pontos aqui. Enquanto os pontos aqui tendem a comprimir. Então, devido a esse tracionamento aqui da fibra de cima, a gente considera o sinal negativo. Então, a gente chega aqui, o nosso momento fletor na seção 1, ele vale 10/3, né? Esse valor aqui, x ao cubo, fazendo as nossas operações. E então agora a gente precisa substituir alguns valores para poder montar depois o nosso gráfico. Então, substituindo aqui, pegamos os valores 0, 1,5 e 3 e jogamos nas duas equações, na do esforço cortante e na do momento fletor. Tendo o valor, então, de 0, quando o ponto é 0, para ambas, o valor de menos 22,5 para o esforço cortante no ponto 1,5
e o valor de menos 11,24 para o momento fletor no ponto 1,5. E no ponto 3 temos os valores de menos 90 para o esforço cortante e menos 89,91 para o momento fletor. Finalizando assim, então, a nossa primeira seção. Passando agora para a segunda seção, a S2 ela compreende, então, o intervalo aqui de 3 a 6. A gente tem que fazer a mesma coisa, calcular o esforço cortante e o momento fletor. Mas o que mudou? Se a gente analisar a seção 2 aqui, o que a gente consegue ver à esquerda dela? Bom, a gente tem essa força aqui, essa carga, né? Que ela não é concentrada ainda, ela é distribuída. A gente tem aqui a nossa reação VB. E a gente tem essa carga aqui. Porém, como a gente já consegue ver ela inteira, a seção compreende ela inteira, a gente pode concentrar ela, como a gente fez no diagrama de corpo livre. Então, ela vira uma carga concentrada do valor de 90 kN, que a gente tinha feito anteriormente, pela base vezes a altura. E ela está a uma distância aqui de 1,5. Antigamente era 3, né? Então, aqui agora, 1,5 não, 1, perdão. Ela está a essa distância aqui de 1 e aqui fica 2, porque ela fica concentrada a 1/3. Bom, sabendo disso, a gente pode considerar as forças para a nossa equação. Lembrando sempre da regra de sinal, que quando tende a girar a seção, agora a gente vai considerar a seção 2, no sentido horário é positivo, e quando a força tende a girar a seção no sentido anti-horário, ela é negativa. Então vamos lá, essa primeira força aqui que a gente concentrou, ela tende a girar a seção 2 no sentido anti-horário. Então ela vai ser negativa, menos 90. Que a gente já tem o valor que fez pela base vezes a altura. Depois a gente tem a nossa reação VB aqui, que a gente sabe o valor dela, que é de 20, porque a gente calculou nos esforços externos. E a gente tem que o sinal dela é positivo, porque ela tende a girar a seção no sentido horário. Então é positivo. E agora a gente tem a nossa carga distribuída aqui. Eu vou limpar a tela só porque está um pouco confuso. Para essa carga distribuída, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, vamos considerar a base vezes a altura, só que a gente tem que considerar de uma forma genérica, porque a nossa seção ela varia. Então, qual que é a nossa altura? É 30, certo? Que a gente tem esse valor aqui, como ela não varia, não precisa fazer aquele negócio do y. E qual que é a distância dela? Bom, o que a gente tem aqui, que a gente conhece, a gente sabe que tudo isso aqui, até a seção, vamos considerar aqui até o final, que é até onde ela pode variar, que é o 6, né? Vamos chamar isso de x. E a gente sabe que a seção varia de 3 até 6. Então, se a gente sabe que isso tudo aqui é x e que isso aqui é 3, a gente tem que x menos 3, para a gente ter esse valor aqui, seria x menos 3, é a distância da nossa força. E onde que ela vai ser concentrada? Bom, como ela é uma força retangular, ela vai ser concentrada na metade, sempre na metade. Só que como que a gente faz a metade assim, genérico? A gente não sabe que essa distância aqui, ela vale x sobre 3? Ou x menos 3, perdão. Então, com a metade dela, x menos 3 dividido por 2, vai ser onde a seção vai ser concentrada. A carga vai ser concentrada. Por isso que a gente tem esse termo aqui, x menos 3 sobre 2, que é onde a carga está concentrada. Certo? E resolvendo essa equação aqui, lembrando que aqui a gente pode aplicar aquele produto notável para facilitar, a gente chega no resultado
do momento fletor, que m é igual a 15x² menos 160x mais 255. E a gente vai precisar também substituir alguns pontos que serão usados depois para poder estar montando os nossos gráficos. Então a gente escolheu os pontos 3, 4,5 e 6. E a gente obteve o valor de menos 70, menos 25 e 20 para o esforço cortante, e menos 90, menos 161,25 e menos 165 para o momento fletor. E vamos continuar com as nossas seções. Agora a gente tem S3 e o que mudou da S2 para S3? Que agora a gente já consegue ver essa aqui totalmente concentrada, além dessa aqui que a gente já conseguia ver, e apareceu aqui o nosso momento concentrado também, que ele vai ser considerado na equação do momento fletor. Então, vamos começar pelo esforço cortante, o nosso V da S3, lembrando que a S3 ela varia de 6 até 9, nunca igual a 9, né? Ela nunca igual ao segundo número que ela varia. Então, a gente tem o quê? Lembrando sempre da nossa regra de convenção de sinal. Se tem de fazer a seção girar para o sentido anti-horário, é negativo, e para o sentido horário, ela é positiva. Então, a gente pode repetir tudo que a gente já tinha da equação anterior, que a gente já sabia. Por exemplo, esse momento concentrado aqui que a gente já sabia, que era de menos 90. Podemos repetir também a nossa reação do apoio, VB, mais 20, a gente já sabe do porquê dos sinais, seguindo a regra. E agora a gente pode concentrar essa carga aqui, porque a gente já consegue ver toda ela. E concentrando ela de acordo com o que a gente fez anteriormente também, que a gente pode pegar do diagrama de corpo livre, ou fazer a base vezes a altura aqui, que seria os 30 kN vezes os 3 metros, a gente tem esse valor de 90. Mais 90, porque ela tem de fazer a seção girar no sentido horário. Se a gente pensar aqui, faz a seção girar no sentido horário. E, por último, a gente tem essa carga distribuída aqui que a gente não consegue ver ela inteira. Então, a gente tem que fazer como que ela vai variar. A gente pode pegar a base vezes a altura de novo. Então, a gente tem a altura, que é 30, vezes aonde que ela vai estar, né? Então, se a gente sabe que isso tudo aqui é x, e a gente precisa desse pedacinho aqui, então a gente faz x, e a gente sabe o que é 6, né? Então a gente sabe que esse pedacinho aqui que a gente quer, ele vale o x menos 6. Que nem a gente fez para outro lá, certo? Bom, agora a gente pode analisar, antes de analisar, né, concluindo a nossa equação, a gente fica que V é menos 30x mais 200. E aqui o sinal é menos também, porque ela tende a fazer girar no sentido, como é que fala? Horário, então é positivo. Ou negativo, desculpa, pensei errado. Tá aqui embaixo, né? Então ela tende a fazer a seção girar no sentido anti-horário. Bom, então aqui a gente pode pegar agora o nosso momento fletor. Então a gente vai ver o seguinte, é a carga vezes a distância. Então a carga dessa primeira aqui, como a gente já sabe, é 90. E qual que é a distância da seção? A gente tem tudo isso aqui é x, não vamos esquecer. E a gente sabe que aqui é 2. Porque quando ela é concentrada, ela fica 1/3. E aqui a gente tem 1. Então, essa distância aqui, que é da carga até a seção, vai ser tudo x menos 2. Por isso que a gente tem aqui esse termo, 90 vezes x menos 2. Para o segundo termo, a gente tem a carga de 20, que seria a carga da nossa reação.
vezes a distância dela até a seção. Então, o que a gente quer? Essa distância aqui. A gente sabe que tudo é x e a gente quer isso aqui. Então, é só a gente tirar essa parte aqui que a gente conhece. Então, a gente tem que... Isso aqui que a gente quer saber é x menos 3. Lembrando o sinal também, que eu esqueci de falar, é lembrar de onde ele traciona a fibra. Então, a gente tem que... A nossa reação, ela tende a tracionar as fibras de baixo, porque é como se tivesse a viga aqui e tem uma força aqui empurrando a nossa viga e ela vai tender a ficar assim, né? Então, a gente tem que os pontos aqui eles se afastam enquanto os pontos aqui juntam. Então, a gente diz que tende a tracionar, só que é os de baixo. E como é o de baixo, é positivo aqui. E quando é o de cima, seria mais ou menos assim, né? Ela traciona aqui em cima, comprime aqui embaixo. Então, quando tende a tracionar em cima, é negativo, que nem é nesse primeiro termo aqui que eu esqueci de falar. Continuando, então, a gente tem essa carga aqui que a gente pode concentrar ela, porque a gente já sabe que ela tem o valor de 90, se a gente for pegar a base vezes a altura aqui do nosso retângulo, 30 vezes o 3. Então, 90 vezes a distância que ela está da seção. Então, mais uma vez, como a gente sabe, se tudo é x, a gente quer essa distância aqui. A gente sabe que ela foi concentrada na metade, porque ela é uma carga retangular. Então, a gente tem os 3 somado com 1,5 aqui. Esse 3 somado com essa pequena distância aqui. Se a gente tirar x de 4,5, a gente tem a distância. Por isso que a gente tem x menos 4,5 vezes o valor da carga. E ela é positiva porque ela está empurrando aqui e ela tende a pressionar as fibras de baixo, certo? Bom, agora a gente tem o momento concentrado. Como ele já está concentrado, a gente não precisa multiplicar por nenhuma distância. Então a gente coloca o valor dele e tem a regra dele, que ele é negativo se ele tende a girar a seção no sentido horário e positivo quando ele tende a girar a nossa seção 3 no sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, como ele está aqui, ele tende a girar a nossa seção no sentido anti-horário. Essa aqui é um pouco mais complicada de visualizar, mas seria mais ou menos isso. Quando está girando para cá, tem que fazer a seção girar no anti-horário. Então, se é anti-horário, ela é positiva. E agora a gente tem a nossa seção aqui. A nossa seção não, desculpa. A nossa última carga, que a gente não pode concentrar ela, porque a gente não consegue ter ela inteira. E vai ser a mesma coisa que a gente pensou anteriormente. É o valor dela, vezes onde ela está concentrada. Então, é o 30, que seria a altura aqui, né? A gente não consegue ver, mas essa aqui tem o valor de 30 kN por metro, vezes aonde ela vai ficar concentrada. E onde seria isso? Bom, vou fazer essa aqui. Isso aqui a gente tem que tudo isso aqui é o x. A gente quer saber essa distância aqui. E se a gente sabe que aqui é 6, então a gente tem que essa distânciazinha aqui é x menos 6. Certo? X menos 6, a gente quer saber onde que a carga vai ser concentrada. A gente sabe que a seção tem esse valor aqui. Como é uma carga retangular, ela vai ser concentrada na metade da base dela, né? Do valor onde ela varia. Então, a gente pega... Desculpa. Então, a gente tem x menos 6 dividido por 2, que a gente sabe onde vai ser a metade. Então, a gente, assim, tem o valor da carga, que é 30, aonde ela vai ser concentrada, x menos 6 dividido por 2, e a distância dela da seção, que a gente calculou aqui também, que é esse pedacinho, que é o x menos 6. Então, assim, a gente tem todos os nossos termos, e fazendo as operações, a gente chega nessa equação para o momento fletor, que m é igual a menos 15x² mais 200x menos 720. E substituímos nos pontos 6, 7, 6 e 9, que é até onde ela varia, encontrando os valores de
90, menos 25 e menos 70 para o esforço cortante, e os valores de menos 60, menos 63 e menos 135 para o momento fletor. Beleza, e para a nossa última seção, o que vai mudar? Que apareceu aqui essa reação, que é a VD. Um pouco feio, mas é isso. Bom, então, vamos começar pelo esforço cortante. A gente pode repetir tudo que a gente já tinha, vou falar para ficar mais claro aqui, que é aqui, o momento concentrado aqui, menos 90, lembrando do sinal, que eu já expliquei, porque é para onde ele tende a girar a nossa seção. Temos aqui a nossa reação de 20, positivo, porque ela tende a girar a seção no sentido horário. Então a gente tem o 20. A gente tem essa carga que a gente pode concentrar ela, porque a gente consegue ver ela inteira, de mais 90. Esses valores a gente já calculou anteriormente, mas só para relembrar, o valor 30 kN por metro por 3 metros. Então a gente tem 90. Agora, o momento concentrado ele não aparece. A gente tem aqui essa nova reação que apareceu, o VD, que tem o valor de 160, como a gente calculou nos esforços externos. Positivo, porque faz a seção, tende a fazer ela girar no sentido horário. Então, aqui mais 160. E aqui a gente vai repetir o que tinha na outra equação, que é para essa carga distribuída. A gente tem o valor dela, menos 30, vezes o x menos 6. O x menos 6 é esse pedacinho aqui, que é por onde ela pode variar, como estava na outra. A única coisa que mudou foi esse termo 160 que apareceu, porque estava aqui, na nossa reação. Bom, e para o momento fletor é a mesma coisa, a gente vai repetir toda a equação. O menos 15x² mais 200x menos 720, que a gente já tinha da outra equação, né? Não vou fazer tudo de novo porque não convém. E o que mudou? Que apareceu essa reação aqui. Então vai aparecer mais um termo na nossa equação. E o que vai ser o termo da nossa reação VD? A carga dela, né? Vezes a distância até a seção. Então a gente tem a carga de 160 vezes a distância, que é x menos 9. Mais uma vez, para ficar claro, eu confundia muito isso, então estou fazendo várias vezes, fica bem claro. Se aqui tudo é x e a gente quer esse pedacinho aqui, é só a gente pegar x, que é o valor total, e tirar essa parte aqui que a gente já conhece. Então, x menos 9 é a distância até a seção. Então, aplicando o distributivo e fazendo todas as operações, a gente chega aqui na nossa equação do momento fletor, que é menos 15x² mais 30x menos 2.160. E aplicamos aqui nos pontos que varia a S4, que é 9, 10,5 e 12. Ela varia por todos os pontos, né? Mas a gente pegou só alguns para conseguir montar a curva. E a gente encontrou os valores de 90, 45 e 0 para o esforço cortante. E os valores de menos 135, menos 33,75 e 0 para o momento fletor. Bom, agora a gente já conseguiu acabar com todas as seções. O que nos resta é pegar todos esses valores que a gente tem de V e de M e conseguir montar os gráficos da cortante e do momento fletor. Bom, como eu usei um software para desenvolver, para plotar o gráfico, a gente só precisa colocar a função e o intervalo. Então, aí ela dá todo o traçado dela. Aqui em verde, a gente tem a função que representa o S1 no esforço cortante, que é menos 10x². E aqui esses pontos são os pontos que a gente calculou. Aqui em azul, a gente tem a da segunda seção, que é 30x menos 60.
Em vermelho, a gente tem da terceira seção, que é menos 30x mais 200. Isso para o esforço cortante, ou seja, para o nosso V. Menos 30x mais 200. E aqui em roxo, a gente tem os valores da S4, que foram esses últimos valores que a gente calculou. Ó, 90, 45 e 0. Aí, para mostrar para vocês aqui, ó. 90, quando x é 9. Aqui no caso eu calculei 10. Então, quando x é 10, vale 60. E quando x é 12, vale 0. Que respeita a equação menos 30x mais 360. E a gente tem que lembrar também que no gráfico de esforço cortante, o eixo é normal. Ou seja, aqui é positivo e aqui é negativo. E já respondendo a primeira resposta, a primeira pergunta do exercício, ele pergunta o valor máximo de esforço cortante. Então, analisando o nosso gráfico aqui, a gente vê que não tem nenhum ponto mais alto do que o 90. Logo, o valor máximo de V do esforço cortante, V máximo, é igual a 90 kN. E esse gráfico aqui também está em quilonewtons, né? Porque é o esforço cortante. Então, a gente pode passar agora para o nosso diagrama de momento fletor. Porém, a gente tem que lembrar que ele é o contrário. Aqui é negativo e aqui é positivo. E aqui a gente tem a mesma coisa. A gente separou por cor para poder simbolizar as seções. Então, a cor verde simboliza S1. O S1 que respeita a equação menos 10 x ao cubo. Opa, ficou um pouquinho feio, mas dá para entender. Por 3. Lembrando que os eixos estão ao contrário, então na hora de plotar tem que ficar esperto para poder fazer isso. Aqui a nossa curva azul representa o S2, a seção 2, que segue a equação 15x² menos 160x menos 160x mais... não estou entendendo muito bem minha letra aqui, mas acho que é 255. Depois pode voltar lá para conferir se é isso mesmo. Aqui em vermelho a gente tem a S3, que respeita a equação menos 15x² mais 200x menos 720. E por último aqui, a nossa cor roxa representa a S4, que respeita a equação menos 15x² mais 320x, 360, desculpa, menos 2160. E isso aplicado dentro dos intervalos de cada seção, que aqui seria de 0 a 3 para a primeira seção, de 3 a 6 na segunda seção. Então aqui, ó, aqui só para lembrar dos intervalos, S1, S2, de 6 a 9 a S3 e de 9 a 12 a nossa S4. E assim ficou o esboço do gráfico do momento fletor. Não esquece que aqui é negativo e que aqui é positivo. Bom, e a letra B do exercício pede o valor máximo do momento fletor. A gente pode perceber que o ponto mais alto é dentro aqui da variação do intervalo do S2. Esse valor aqui representado pelo x, a gente encontrou ele usando o própria ferramenta aqui do software de plotagem, que a gente conseguiu calcular o valor máximo dessa equação aqui. Da S2, que é essa equação, a gente calculou o valor máximo com ela. Você pode fazer analiticamente também. A gente usou o software que o valor máximo é menos
171,6667 kilonewtons metro. Kilonewtons metro, porque aqui é o momento fletor. Bom, então foi isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar ao nosso grupo, pode perguntar também ao professor, caso a explicação tenha ficado clara. E espero que tenham gostado e que a explicação tenha ficado clara. Peço perdão por alguns barulhos de fundo, os cachorros latiram alguma hora, minha cadeira fez barulho aqui. E eu tenho a língua presa, então algumas palavras podem não ter saído totalmente certo. No mais é isso, desejo um ótimo estudo a todos vocês.